Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos refletir a palavra de Deus que a Igreja nos propõe para o 27º domingo do tempo comum. O Evangelho é extraído do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos do 5º ao 10º. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus, como alimento para a minha vida, para a sua vida, nos dá cada dia muitas lições, como devemos viver, como devemos nos comportar. Hoje a palavra de Deus fala a respeito da fé. Qual o tamanho da sua fé? Tem como medir a proporção de sua fé? De 0 a 100, qual o tamanho de sua fé? 50%, 30%, 70%, 80%, 100%? Ora, nosso Senhor nos apresenta no Evangelho de hoje que a fé não pode ser medida. Ele até nos apresenta que o importante é ter fé, é acreditar. Olha o que Jesus diz: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, a razão da nossa vida cristã não está no tamanho da minha fé, da sua fé, proporcionalmente medida por mim ou por você. Não. A fé, meus irmãos, minhas irmãs, é uma prática. É o seguimento a nosso Senhor. E as pessoas precisam perceber a proporção da minha fé não em medição percentual, mas no meu seguimento a nosso Senhor. Meu seguimento à palavra de Deus. Minha obediência à palavra de Deus. Meu amor à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha inquietação em querer ver o reino de Deus acontecer no coração daquelas pessoas que estão ao meu redor. Então, a minha fé deve ser expressada nas minhas atitudes, na escuta da palavra, no seguimento, na obediência e na inquietação, em busca do reino de Deus. É assim que deve ser. Eu conheço muita gente dentro da igreja que tem fé, que levou o amor de Deus para o coração de sua casa, de sua família. Tem paixão pela pessoa de nosso Senhor. Fala de nosso Senhor em todos os lugares onde se encontra. Quer fazer nosso Senhor ser conhecido. Se está em uma sala de espera, em qualquer espaço social, aproveita para falar de nosso Senhor para os que ali estão, porque quer fazer nosso Senhor ser amado, ser aceito, ser querido, ser conhecido. Aí a gente vê que aquela pessoa é uma pessoa de fé, é uma pessoa apaixonada pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e fica inquieta
É uma pessoa que fica inquieta quando vê que há pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. E o pior, muitas vezes, pessoas batizadas que ainda não conhecem a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os discípulos aqui fazem uma pergunta a Jesus, mas é claro que dentro de suas limitações, ainda conhecendo Jesus, eles estão exatamente dentro daquele contexto que a fé pode ser maior ou menor. E aí nosso Senhor diz, olha, se a tua fé for pequena como um grão de mostarda, que é uma coisa menor que um grão de arroz, veja, tu podes até dizer a esta amoreira, arranca-te daqui, e ela vai sair. Isto é, as amoreiras da vida, a transformação da vida. Quantas pessoas que transportaram situações da vida, sararam situações da vida, por terem uma fé verdadeira, honesta, límpida em nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos problemas resolvidos em família, quantos problemas resolvidos na vida pessoal de muita gente, quantas curas, meus irmãos, minhas irmãs, e quantas curas físicas e cura também interior de pessoas que se convertem por causa da fé do pai, da mãe, do esposo, da esposa, de um filho, do tamanho de um grão de mostarda, mas aquela fé foi capaz de fazer o milagre, fazer a graça acontecer. O apóstolo Paulo, na segunda leitura deste domingo, ele escreve a Timóteo, segunda carta a Timóteo. São Paulo diz assim: exorto-vos a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Tu que já conheces Jesus, que já acolhestes a palavra de nosso Senhor, eu te exorto. Procura cada dia reavivar esta chama no teu coração, conhecê-lo cada vez mais, amá-lo cada vez mais, para que ele faça em ti o grande milagre da sua presença na vida de muitas pessoas. Eu vos exorto, diz o apóstolo Paulo, para que possas reavivar o dom que recebeste, da imposição das minhas mãos, do batismo que recebeste, também da ordenação que recebeste e da acolhida que recebeste, que deste a palavra de Deus. Reaviva, procura reavivar esta palavra no teu coração, na tua vida. E São Paulo diz isso a Timóteo. São Paulo, que era um perseguido, um sofredor por causa do nome de nosso Senhor, de nosso Senhor. Não nos envergonhemos de dar testemunho de nosso Senhor. Olha que maravilha, meu irmão, minha irmã. Vejam, meus irmãos, que maravilha. Até parece que São Paulo está falando para nós hoje, porque há muita gente que tem vergonha de falar do nome de Jesus para as outras pessoas. Às vezes, até dentro da igreja, procura falar aquelas coisas que não incomodam. Ou melhor, dizendo de outra forma, eu vou falar o que agrada. Mesmo que a palavra que eu deveria dizer hoje deveria ser esta aqui. Porque é esta palavra que nosso Senhor quer que eu diga. Mas ela não vai agradar. Não vai agradar no contexto que nós estamos vivendo. Então, pode ser que eu não seja compreendido. A minha palavra não seja aceita e eu seja perseguido. Aí São Paulo diz, olha,
não devemos ter vergonha. Não te envergonhes de dar testemunho de nosso Senhor. Não tenha medo, não tenha vergonha de anunciar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra dirigida a mim e a você, meu irmão, minha irmã. E aí São Paulo termina dizendo: guarda o precioso depósito que recebeste. Isto é, todas aquelas maravilhas que recebeste referentes ao reino de Deus, guarda, mas guardar no sentido de zelo, zela, protege, guarda, mas não para ti somente. Leva para que outros também possam conhecer essa maravilha do reino de Deus. Eles chamam de depósito, e a igreja também chama o depósito da fé, isto é, aquela limpidez do evangelho, da palavra de Deus, dos valores humanos, dos valores que Deus passou para nós, mediante sua igreja. Guarda essa preciosidade. Mas não somente para ti, guarda no sentido de zelar, faz com que as pessoas que estão ao teu redor conheçam também esta verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, olha a nossa missão como é grande, como é importante. Nós somos aqueles que temos a missão de fazer nosso Senhor ser conhecido, ser amado. Em nós, na nossa consciência e do nosso conhecimento, nós trazemos esse tesouro precioso que é o reino de Deus dentro de nós, mas não deve ficar somente para nós. Então que Deus nos dê cada dia mais uma fé verdadeira, límpida e nos faça anunciadores, missionários e missionárias do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, para que nosso Senhor seja conhecido e seja amado em todos os recantos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, Mãe de Deus, desça sobre vós, sobre vossa casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.